A Igreja em Brasília apresenta Programa Rios de Água Viva. Seja bem-vindo. Está começando o Rios de Água Viva. Esperei com paciência A palavra profética chegando até você. pela ajuda de Deus. Ele me escutou e ouviu meu pedido de socorro. Dias mais sábios. Feliz o homem guiado por Deus. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará, para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas. Provérbios 2, 11 e 12. Os dois primeiros capítulos do livro de Provérbios ressaltam muito a sabedoria. Todavia, ela precisa ter utilidade prática em nossa vida. Deus reserva a verdadeira sabedoria para os retos. É escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então o homem entenderá justiça, juízo e equidade, todas as boas veredas. Porque a sabedoria entrará em seu coração e o conhecimento será agradável à sua alma. Enfim, a sabedoria é o próprio Deus, que guia os que nele confiam. O Salmo 1 diz que é feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na palavra do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Experimente praticar o seguinte: faça a leitura regular da Bíblia e de algum livro espiritual que o ajude a conhecer a palavra, e use o que leu para conversar com o Senhor. Faça-o invocando o seu nome e meditando em seu conteúdo. Essa porção bíblica será vida para você, será sua alegria, será a sua energia para viver. Você será como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto fizer será bem-sucedido. Tirou-me de uma cova perigosa. Ele me pôs seguro em cima de uma rocha. Tirou-me de um poço de lama. Ele me pôs seguro e firmou meus passos. Temos assim ainda mais confirmada a palavra profética, e você faz bem em dar ouvidos a ela. É como a uma candeia que brilha em meio à escuridão, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seu coração. Esperei com paciência pela ajuda de Deus. Ele me escutou e ouviu meu pedido de socorro. Prepare-se, a palavra profética está prestes a ser liberada e ela vem como um rio de água viva, trazendo direção, consolo e renovação para você. Ele me pôs seguro em cima de uma rocha. Tirou-me de... Ouça com fé e receba a palavra que provém do trono de Deus. Ele me pôs seguro e firmou meus passos. Hoje ouviremos a continuação da mensagem Descendentes de Adão e a corrupção da raça humana. Anjos são anjos caídos que seguiram a Satanás na sua rebelião contra Deus. Isso está registrado em Apocalipse 12, versículo 4. O dragão e os seus anjos, os quais se tornaram os principados e potestades
e dominadores deste mundo das trevas. Isso está em Efésios 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Esses são os anjos que se rebelaram juntamente com Satanás e o seguiram. Então, dentre esses anjos caídos que seguiram a Satanás, dentre eles há um pequeno grupo que cometeu essa coisa proibida por Deus. E aconteceu. Então, irmãos, são coisas misteriosas que nós não entendemos. Não me pergunta muito porque eu não sei, tá? Como isso pode acontecer, mas aconteceu, tá? Então, na época de Noé, alguns desses anjos tomaram corpos humanos. Vocês sabem que anjos podem vir em forma de homens, desde que autorizados por Deus. Como no caso, quando Deus apareceu a Abraão, Gênesis 18, eu já mostrei isso para vocês, 18, versículo 2. Quando o Senhor apareceu a Abraão, versículo 2, levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Eram 3 homens, 3 homens. Abraão viu 3 homens. E quem eram esses 3 homens? Quem eram 3 homens? Um era o próprio Senhor, muito provavelmente o próprio Cristo. E 2 eram anjos, tá? 2 eram anjos e vieram na forma de homem. E, versículo 16, tendo se levantado dali aqueles homens, Abraão ia com eles para os encaminhar. Aí disse o Senhor, um deles era o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Aí, enquanto um deles ficou com Abraão, falando com Abraão, 2 anjos partiram para Sodoma. Versículo 22. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma, porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E no capítulo 19, versículo 1, mostra que são os 2 anjos, tá? Ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma. Vocês entenderam? São 3 homens que Abraão viu. Um era o Senhor, 2 eram anjos. Um ficou conversando com Abraão, 2 desceram para Sodoma. E 2 que desceram para Sodoma, capítulo 19, versículo 1, fala, eram os anjos. Então os anjos podem vir em forma humana, desde que autorizados por Deus, tá? Então, sem a autorização de Deus, irmãos, é ilegal. Eles não têm contato conosco. Estamos em esferas diferentes, tá? Infelizmente, esses anjos caídos usaram de forma ilegal e contraíram união ilícito, isso é, consumaram casamentos ilícitos com as filhas dos homens, contaminando a raça humana. A raça humana foi contaminada. No livro de Judas, dá uma olhada em Judas, versículo 6. E os anjos, os quais não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Irmãos, esses anjos não guardaram o seu próprio domicílio, não guardaram o seu estado original. O seu estado original é outro estado, não é em forma humana. Eles não guardaram o seu estado original e eles, contra a ordem de Deus, cometeram relações sexuais não toleradas por Deus. Isso foi tão sério, isso que eles cometeram é tão sério, que eles estão presos. Esses anjos que fizeram isso, estão presos sob algemas eternas, estão sendo guardados sob trevas, aguardando o juízo ainda do grande dia. Então esses anjos estão presos, tá? Pois é tão sério o que eles fizeram. Aí, versículo 7 diz que Sodoma e Gomorra aproveitaram essa dissolução
que os anjos fizeram com as mulheres, irmãos, aí foram após outra carne. Tá? Aqui diz, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo se entregado à prostituição, como aqueles são os anjos, seguindo após outra carne. Quer dizer, os anjos não podem vir tomar carne humana, seguindo após outra carne, e só que em Sodoma e Gomorra é prática de homossexualismo, querendo abusar, os moradores de Sodoma queriam abusar aqueles dois anjos, homens com homens, e são postas como exemplo do fogo eterno sofrendo punição. Ora, esses da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Não respeitam a ordem de Deus, não respeitam o governo de Deus. Ó Senhor Jesus, isso foi uma coisa muito, muito séria. Tá? E 2 Pedro, capítulo 2, também menciona sobre isso, versículo 4 e 5. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para o juízo. Isso é tão sério, que em 2 lugares foram mencionados esse castigo. Ele não poupou o mundo antigo, porque ele tinha que destruir essa contaminação. Não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Irmãos, o contato ilegal dos seres humanos com seres espirituais, que são os anjos, trouxe muita confusão, muita confusão. A mistura de espécies diferentes, irmãos, gerou filhos híbridos, gigantes, nefilins, que significa caídos. O livro de Números 13 menciona, dá uma olhada, Números 13, 33. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, gigante que é Nefilim. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Os filhos que nascem através desse casamento ilícito geraram gigantes. Na criação, Deus deixou muito claro que Deus criou todas as coisas segundo a sua espécie. Estou certo ou não? Em Gênesis 1, versículo 11 e 12, vamos dar uma olhada. 1, 11 e 12. E disse Deus, produza a terra ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua própria espécie. Tá? Versículo 25. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. Imagina se Deus não tivesse feito essa limitação de que cada espécie tem que produzir somente da sua espécie. Imagina que confusão poderia haver, não é? Então, o casamento é entre homens, não com anjos. Cada um tem a sua espécie. Tá? Quando essa mistura maligna se espalhar por toda a humanidade, Deus não terá mais seres humanos da forma como criado para fazer a sua vontade. Esse foi o motivo do dilúvio. Vocês perceberam? Então disse Deus, vamos voltar lá, Gênesis, capítulo 6, versículo 3. Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois esse é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Irmão, o que quer dizer o homem virou um ser carnal? O homem só vivia pelo prazer da carne. É sexo, abuso em comida, abuso em bebida, abuso em orgias. Quer dizer, vivia para prazeres carnais. E o homem virou carnal. Não adianta mais o Espírito de Deus
continuar contendendo o homem para dizer para o homem não faça isso, não faça aquilo, não adianta mais. O homem carnal, né? O corpo humano foi criado para o homem viver na terra, multiplicar-se e encher a terra com o fim de realizar a vontade de Deus, que é sujeitar a terra. O corpo humano, irmão, foi criado por Deus para poder Deus usar e sujeitar a terra. O corpo humano não existe para desenvolver só prazer carnal. Não, não é isso não que Deus criou o corpo humano. Tá? E para que a vontade de Deus seja feita na terra, o Espírito de Deus precisa agir no homem, contendendo com ele no espírito humano, para esse seguir a direção do Espírito. Mas o homem tornou-se totalmente carnal, isto é, em lugar de desenvolver o seu espírito, passou a viver somente para a satisfação da sua carne, entregando-se à prostituição como os anjos caídos, seguindo após outra carne. Por isso Deus diminuiu os dias do homem na terra, porque naquele tempo os homens viviam 800 anos, 900 anos, 300 anos, quer dizer, então Deus limitou para 120 anos, porque o homem era carnal, ia desenvolver demais a sua carne. Aí, irmão, versículo 4 de Gênesis 6, ora, naquele tempo havia gigantes da terra e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, esses foram valentes varões de renome na antiguidade. Irmãos, os filhos gerados dessa mistura maligna eram de grande porte, com enorme força física. Eram tidos como heróis da antiguidade. Irmãos, eram totalmente desproporcionais com homens comuns. Provavelmente tinham homens de 4 metros de altura, uma força descomunal. Irmão, não tem como competir com um homem normal. Por isso que a violência foi se multiplicando. Vocês entenderam? Tudo isso tem um pano de fundo. Esperei com paciência pela ajuda de Deus. Essa mensagem continua no próximo programa. Contamos com sua audiência. Ele me escutou e ouviu meu pedido de socorro. Continue ligado e desfrute das bênçãos que o programa Rios de Água Viva traz para você. Tirou-me de uma cova perigosa, ele me pôs seguro em cima de uma rocha. Tirou-me de um poço de lama, ele me pôs seguro e firmou meus passos. O Filho de Deus, sendo o próprio Deus, encarnou-se para ser um homem, de nome Jesus, nascido da Virgem Maria para ser nosso Redentor e Salvador. Esperei com paciência pela ajuda de Deus. Ele me escutou e ouviu meu pedido de socorro. Alimento diário. Série Gênesis, o princípio. Autor Pedro Dong. Descendentes de Adão e a corrupção da raça humana. Quinta-feira. Ler com oração. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:23. A profecia do dilúvio. Ontem vimos que Deus deseja que andemos com Ele, como no exemplo de Enoque. Porém, se estivermos descendo para Emaús,
Com o coração cheio de dúvidas e incredulidade, o Senhor vai a nosso encontro a fim de nos resgatar. Para dar continuidade à genealogia de Adão, Enoque deu o nome de Metusalém a seu filho. Segundo a Bíblia cronológica da Nova Versão Internacional, NVI, do autor Edward Rees, Metusalém nasceu no ano 3288 e seu nome significa aquele que maneja a lança, mas também pode significar quando ele morrer, virá. A profecia indicava o que viria, o dilúvio, e o tempo até sua chegada foi de exatos 969 anos. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos, e morreu. Gênesis 5, versículo 27. No ano em que ele morreu, veio o dilúvio. Então o nome Metusalém já foi um aviso de Deus de que algo grande viria para destruir, quase 1000 anos antes. Concluindo a leitura do capítulo 5 de Gênesis. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos, e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé. Versículos 28 a 32. O capítulo 6 de Gênesis marca o início da corrupção da raça humana, trazendo uma parte polêmica em sua interpretação. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que, entre todas, mais lhes agradaram. Versículos 1 e 2. As filhas eram mulheres humanas, e os filhos de Deus se referem aqui aos anjos, como no livro de Jó. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. 1:6. No versículo acima, vemos a tolerância de Deus. Satanás ainda tinha acesso à Assembleia dos Anjos. Assim, filhos de Deus são anjos reunidos diante do Senhor. O capítulo 89 do livro de Salmos registra que a Assembleia dos Santos se refere aos seres celestiais. Essa Assembleia não se refere a seres humanos, mas a seres angelicais. Os anjos caídos, que seguiram Satanás em sua rebelião, deixaram seu estado original. Jesus afirmou que os anjos não se casam nem se dão em casamento, mas esses corrompidos cobiçaram as mulheres, tomaram o corpo humano e possuíram as filhas dos homens. Isso gerou uma mistura proibida de espécies. Deus não tolera confusão de espécies. Satanás, além de injetar seu DNA no homem caído, buscou corromper a pureza da raça humana criada por Deus, introduzindo uma linhagem misturada entre homens e seres angelicais. Se todos os homens fossem contaminados e a humanidade inteira fosse corrompida por essa mistura, Deus não teria mais como realizar sua vontade por meio do homem. Toda a raça humana precisaria ser exterminada, pois já não haveria pureza para Deus agir pelo homem. No entanto, o Senhor não muda. Seu propósito eterno é imutável e ele não desistiria de realizá-lo. Portanto, essa corrupção foi uma estratégia dos anjos caídos, aliados de Satanás em sua rebelião contra Deus e que se tornaram os principados, potestades e dominadores deste mundo tenebroso. Amado leitor, veja que estamos envolvidos em uma guerra espiritual. Isso é algo muito sério. Por um lado, Deus deseja usar-nos para estabelecer seu reino na terra. Por outro, o diabo quer atrapalhar os planos de Deus, corrompendo a humanidade por meio de sua natureza pecaminosa. Para não sermos enganados e danificados pelo inimigo,
A solução é andar com Deus e seguir sua palavra de perto. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Tirou-me de uma cova perigosa, ele me pôs seguro em cima de uma rocha. Tirou-me de um poço de lama, ele me pôs seguro e firmou meus passos. Somos Sião, parte forte da igreja. Somos Sião, parte forte da igreja. Fomos irmãos convocados a pelejar. Fomos irmãos convocados a pelejar. Responsabilidade tenho tudo sujeitar. Responsabilidade tenho tudo sujeitar. O reino a toda parte devo mais e mais pregar. O reino a toda parte devo mais e mais pregar. De aparência, vaidade, não posso mais viver. Aparência, vaidade, não posso mais viver. Da divina realidade, preciso me encher. Divina realidade, preciso me encher. Preciso me encher, preciso me encher, preciso me encher. Batalhando pelo reino, se seremos vencedores. Batalhando pelo reino, se seremos vencedores. Seremos vencedores, seremos vencedores, seremos vencedores. Então trabalha. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Tchau! Tirou-me de uma cova perigosa, ele me pôs seguro em cima de uma rocha. Tirou-me de um poço de lama, ele me pôs seguro e firmou meus passos. Você está no Rios de Água Viva. Bênçãos para você e sua família. Tudo que hoje semear, para sempre ficará. Então semeia. E ouviu meu pedido de socorro. Tirou-me de uma cova perigosa, ele me pôs seguro em cima de uma rocha. Tirou-me de um poço de lama, ele me pôs seguro e firmou meus passos. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Ele me ensinou a cantar uma nova canção. Ele me ensinou, ele me pôs a cantar uma nova canção em cima de uma rocha. Ele me ensinou, ele me pôs a cantar uma nova canção e firmou meus passos. Ele me ensinou, ele me pôs a cantar uma nova canção em cima de uma rocha. Ele me ensinou, ele me pôs a cantar uma nova canção e firmou meus passos. Ele me ensinou, ele me Você que nos acompanha pela internet, deixe o seu comentário, o seu gostei. Será uma alegria entrar em contato com você. Esperei com paciência. O Rios de Água Viva vai ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia e até o próximo encontro.
Que a palavra continue fluindo no seu coração. Até o próximo programa.